Mito é uma palavra que a gente vê por aí em diversos contextos. É mito no esporte, mito na tecnologia, mito na política. Mas o que é um mito? Mitos são histórias que existem em diversas culturas em todos os tempos. Mas existe um conjunto específico de mitos que até hoje é objeto de muito estudo e curiosidade. Mitologia grega serve de inspiração para artistas de várias linguagens, para literatura, cinema, HQ, música, videogame, por aí vai. Tá, mas o que os mitos gregos têm a ver com a gente? No vídeo de hoje, vamos falar sobre algumas das razões que tornam mitologia grega esse assunto tão delicioso. Mitos são histórias criadas por uma determinada cultura para ajudar a dar sentido à existência, aos fenômenos da natureza e à experiência de estar vivo. Os mitos ajudam a entender as transformações que homens e mulheres passam, incluindo a morte. O grande pesquisador de mitos Joseph Campbell, autor do livro O Poder do Mito, diz que as histórias mitológicas de todas as culturas são diferentes na forma, mas semelhantes no conteúdo. No Japão milenar, nas aldeias indígenas latino-americanas ou na Grécia Antiga, é possível encontrar histórias diferentes que tratam dos mesmos temas, como o amor, a morte e as transformações da vida. Além disso, segundo o autor, os mitos ajudam a expandir a consciência, a amadurecer e encontrar valores que nos guiem vida fora. Todos os mitos lidam justamente com a transformação da consciência. Você vinha pensando de um certo modo e agora tem de pensar de um modo diferente. As pesquisas de Joseph Campbell, segundo o que ele mesmo diz, são de caráter generalista, em oposição ao estudo especialista, ou seja, especializado em determinada cultura ou objeto. O seu olhar é amplo, é geral, ou seja, em culturas diferentes, ele procura o que é comum. A sua obra, O Poder do Mito, recebeu algumas críticas ao longo do tempo, mas continua sendo um livro excepcional de grande valor para estudar mitos. Até aí tudo bem. Mas por que especificamente os mitos gregos sobreviveram ao tempo e geram tanto interesse até hoje? Diversos personagens mitológicos da Grécia Antiga foram retratados e reinterpretados ao longo dos séculos, dando origem a algumas obras clássicas das artes visuais. Olha só alguns exemplos. Com o surgimento do cinema, eles começaram a dar as caras em diversas produções. Na clássica animação Fantasia da Disney, quem deu as caras foi Dionísio, deus do vinho e das artes. E no blockbuster A Mulher Maravilha, foi Ares, o deus da guerra. O mito de Medeia, uma história de vingança e traição que sobreviveu principalmente por conta da peça de Eurípides, rendeu 2 filmes de arte incríveis. Um do italiano Pasolini. Goldene Vlies zu bringen, dann werde ich dir die Herrschaft zurückgeben. E outro do perturbador diretor dinamarquês Lars von Trier. Isso sem falar na saga de filmes Percy Jackson e os Olimpianos, baseados nos livros de mesmo nome, de Rick Riordan, que fizeram maior sucesso com o público jovem e trazem a mitologia grega para o século XXI. O menino Percy, de 12 anos, descobre que é um semideus. Ele é filho do deus dos mares Poseidon e vai viver então várias aventuras para salvar os deuses do Olimpo e o mundo como eles conhecem. Muitas vezes, os mitos e personagens não aparecem de forma direta, mas servem de inspiração para as tramas. O filme O Homem que Caiu na Terra, de Nicholas Roeg, baseado no livro de ficção científica de Walter Tevis, que tem o mesmo nome, é inspirado no mito de Ícaro, que ganhou asas de cera do seu pai Dédalus e voou muito perto do Sol. As suas asas derreteram e ele caiu no mar. Na história de O Homem que Caiu na Terra, o personagem principal é um alien que vem para a Terra para tentar salvar sua espécie, mas aos poucos começa a sucumbir aos vícios terrestres. No livro de Walter Tevis, uma das partes, inclusive, se chama A Queda de Ícaro. Tá, Lívia, já entendi, eles estão por toda parte. Mas por que eles fazem tanto sucesso? Tá, eu vou te contar, mas antes eu tenho um pedido VaptVupt. Se inscreve no nosso canal, dá o joinha e ativa o sininho de notificação que te avisa quando tem vídeo novo. E hoje eu tenho mais um recado bem legal.
o artista Rafael Coutinho está com inscrições abertas para o seu curso Risco de Artista. Se você conhece a nossa edição de 1984, de George Orwell, sabe de quem eu estou falando. Foi ele que fez aquelas ilustrações incríveis. No curso Risco de Artista, são 4 encontros ao vivo, onde ele falará sobre criatividade em geral, abordando as etapas de criação e como encontrar confiança no seu processo criativo. As inscrições vão até dia 2 de junho e o curso começa dia 3. O link para mais informações está aqui embaixo na descrição do vídeo. Para começo de conversa, a gente precisa lembrar que a sociedade contemporânea ocidental deve muito à Grécia Antiga. 2 exemplos rápidos: as Olimpíadas e a democracia são invenções gregas. Em primeiro lugar, o que torna os mitos gregos tão atraentes é que os deuses e deusas são muito, mas muito parecidos com nós, mortais. Pois é, os gregos criaram os seus deuses e deusas à semelhança deles próprios. E por isso eles são cheios de falhas e paixões, problemas, assim como você e eu. Bem diferente do Deus cristão, que criou o homem à sua semelhança. A cultura grega clássica cultuou muito o ser humano. E é justamente por isso que durante o período do Renascimento, muitos artistas, por exemplo, Rafael e Botticelli, foram buscar inspiração na Grécia clássica. O Renascimento é um período histórico onde o homem é o principal objeto de interesse das artes e das ciências, e por isso que voltar os olhos para a Grécia Antiga fazia todo sentido. Voltando aos deuses e deusas gregas, entre eles não existia nenhum animal. Os gregos não admitiam a ideia de um animal ser um deus, como por exemplo no Egito ou na Índia, onde vários animais são considerados divindades. Os deuses gregos têm limitações e eles não sabem de tudo o tempo todo. Diferente do Deus onisciente do cristianismo, que penetra na sua cabeça e sabe tudo o que você está pensando, até quando você está cometendo um pecado em pensamento. Nada disso. Na Grécia Antiga, inclusive, existem vários mitos que falam dos mortais que conseguiram enganar os deuses. Os deuses e deusas da Grécia Antiga fazem muito sexo, casam e descasam, traem, festejam, brigam e se metem em confusões. Um ponto bem importante é que não existem deuses malvados. Os gregos não têm essa ideia do mal. Esse é um conceito da cultura judaico-cristã. Os deuses e deusas da Grécia podem ser bons e podem ser maus. Eles são compassivos e generosos se bem tratados e sanguinolentos e cruéis se desrespeitados e maltratados. Inclusive, o professor Cláudio Moreno, especialista no tema e autor do ótimo podcast Noites Gregas, conta que esse aspecto não maniqueísta da mitologia grega é difícil de ser adaptado às histórias da cultura pop de hoje em dia, que quase sempre precisam de um vilão bem definido. Ele cita como exemplo a animação Hércules, da Disney, de 1997, que conta a história do herói Hércules e que colocou Hades, o deus do submundo, como um vilão. Segundo Cláudio Moreno, isso está totalmente equivocado. Hades, o senhor do mundo dos mortos, é responsável pelo mundo subterrâneo, mas não simboliza o mal. Ele habita as profundezas onde os mortos convivem pacificamente, mas ele não simboliza o mal. Inclusive, ele é irmão de Zeus. Ele ficou responsável por essa parte do mundo, o mundo subterrâneo. Hades cumpre um papel importantíssimo no conjunto das divindades gregas, e ele é diferente do demônio cristão que precisa ser combatido. Hades é o deus do subterrâneo, Hermes o da comunicação, Atena é a deusa da guerra e da estratégia e Deméter a deusa da agricultura e do plantio. Só para ficar em alguns nomes, porque se eu fosse falar de todos os deuses, deusas, semideuses e semideusas da mitologia grega, a gente ficaria aqui, sei lá, por uma semana. Tem a primeira geração de deuses, a segunda geração de deuses, os semideuses, os titãs, os mortais que se envolvem com os deuses. É um fuzuê digno de novela mexicana. Cada personagem está envolvido em uma gama de histórias que inclusive tem diferentes versões. Já vou falar mais sobre isso. Se você tiver muito interesse na genealogia dos deuses e deusas, a fonte certeira é a obra Teogonia, do poeta Hesíodo, que assim como Homero, autor da Ilíada e da Odisseia, a gente não tem certeza absoluta se existiu de fato, mas a antiguidade atribuiu a Hesíodo alguns poemas e eles chegaram até nós. Na Teogonia, Hesíodo conta que ele era um pastor que certo dia foi visitado pelas musas, que lhe deram o dom da poesia e do canto.
Ele recebeu então a responsabilidade de contar a história dos deuses e deusas. É importante lembrar que na Grécia Antiga existia uma forte cultura oral. As histórias eram transmitidas de geração para geração através da poesia e do canto, e não dos livros impressos. E é por isso que uma das deusas cultuadas pelos gregos era a deusa da memória, também chamada Mnemosine. Na Teogonia, Hesíodo conta o nascimento dos deuses e deusas da Grécia Antiga, e o tradutor da obra para o português, o professor de grego da USP, José Alves Torrano, explica que o pensamento mítico trabalha com a imagem e a aparência. Não existe muito espaço para abstração. Na Grécia Antiga, os deuses representam os fundamentos do mundo, e eles não têm muito a ver com o deus do cristianismo, que representa a perfeição criadora. Ele faz questão de dizer que a gente usa a mesma palavra, Deus, para se referir a representações totalmente diferentes. Como na Grécia Antiga os deuses e deusas são imagens, eles têm vestimenta, características físicas e até altura bem definidas. Com exceção de Hefesto, o deus do fogo, que nasceu com uma deficiência na coxa, todos os deuses e deusas são descritos como belos e felizes. Eles têm diferentes idades, alguns são jovens, outros são mais maduros, moram no Olimpo e, obviamente, são imortais. Aqui começam algumas diferenças com os mortais. Como eles vivem para sempre, eles têm o dom da imortalidade, eles não precisam nem comer nem beber. As únicas substâncias que eles ingerem é o néctar e a ambrosia. A gente não sabe direito o que são o néctar e a ambrosia, mas é provável que o néctar, por ser escuro, seja uma bebida parecida com o vinho. E a ambrosia, ninguém sabe se era um alimento sólido, pastoso. O fato é que a ambrosia também tinha poderes cosméticos e as histórias contam que se um mortal a comesse, poderia morrer. Hoje em dia, a ambrosia é um doce muito gostoso de ovos e canela, você pode comer tranquilo, não vai acontecer nada. Os deuses e deusas estão envolvidos em várias histórias e é super comum encontrar mais de uma versão para a mesma história ou evento. Por quê? A Grécia Antiga não era a Grécia, ou seja, um único território com um sentimento nacional e uma identidade única. Pelo contrário, a Grécia era formada por várias cidades-estados diferentes que inclusive guerreavam umas com as outras. Nesse caldeirão cultural, as divindades gregas receberam várias versões, várias histórias, do nascimento até os seus feitos mais memoráveis. Um exemplo, só para ficar mais claro, é da deusa Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Uma das versões conta que ela era filha de Urano com Gaia. Antes do nascimento de Afrodite, Urano impedia que os filhos de Gaia vissem a luz do dia, para não correr o risco de ser desafiado por eles. Inchada e dolorida, Gaia, a terra, suspirava e se lamentava, mas isso não a impedia que engravidasse de novo. Um belo dia, ela tramou uma vingança e forjou uma foice. Com essa foice, ela instigou seus filhos a desafiarem Urano para que ele pagasse por todas as violências cometidas. O filho que atendeu o pedido da mãe foi Cronos, e uma bela noite, com a foice na mão, atacou Urano e decepou-lhe os órgãos genitais. Bem humano, não é mesmo? Bom, o fato é que algumas gotas de sangue caíram na terra e o membro decepado foi jogado no mar, onde ele ficou ali embalado pelas ondas, soltando uma espuma cada vez maior. Primeiramente, a espuma navegou até a ilha de Citera e depois até as praias de Chipre, onde formou então o desenho de uma bela mulher. Nasceu Afrodite, a deusa da beleza, do amor e da sensualidade. A deusa do amor nasceu de um membro decepado, por essa você não esperava, não é mesmo? Mas existe outra versão que conta que Afrodite, na verdade, era filha de Zeus com Dione, deusa dos carvalhos, onde pousavam lindos pardais e pombos. Para cada divindade que você pesquisar, seja nos livros ou na internet, você vai encontrar muitas versões diferentes. Todos esses mitos surgiram do nada, da cabeça dos gregos e gregas? Claro que não. Muitos historiadores contam que eles reinterpretaram e transformaram mitos do Antigo Egito e da Mesopotâmia. Pegaram partes, adicionaram, transformaram, colocando também valores próprios da cultura grega. Joseph Campbell diz que os mitos trazem mensagens válidas para a vida e que estudá-los pode ser muito interessante. E eu concordo. Existem muitos mitos gregos e com certeza algum entre eles vai te conquistar, porque eles falam da experiência de estar vivo e dos desafios que
sempre batem à nossa porta. Os mitos da Grécia Antiga trazem diversas mensagens e, por isso, eles servem de inspiração para histórias em todas as artes. Na literatura, eles estão por toda parte. A comédia Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, é cheia de referências à Grécia Antiga. E alguns estudiosos, inclusive, investigam, hoje em dia, possíveis relações entre as tragédias de Shakespeare e as tragédias gregas, que é um tema que eu amo. Dificilmente Shakespeare leu algum autor grego, porque essas traduções nem estavam disponíveis na época. Mas é possível que a influência grega tenha chegado até ele via Sêneca, um dramaturgo e filósofo romano. Aliás, aqui no canal a gente tem um vídeo sobre Shakespeare. Se você ainda não assistiu, é só clicar aqui. Eu quero aproveitar e te perguntar também, você gostaria de um vídeo sobre tragédia grega? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. A famosa peça Romeu e Julieta é inspirada no mito Píramo e Tisbe, que fala de dois jovens que são muito apaixonados e, bem, as coisas não dão muito certo para eles. Eles moram em casas vizinhas e se comunicam por um buraco na parede. Decidem fugir e daqui pra frente você pode imaginar o final. Já o mito de Narciso, que fala de um jovem que se apaixona pela própria imagem refletida em um lago, é inspiração para o livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Já o mito de Perséfone, que para os gregos explicava a mudança nas estações, está presente na famosíssima história O Fantasma da Ópera, escrita originalmente pelo francês Gaston Leroux. Perséfone é filha de Deméter, a deusa do plantio e da agricultura. E Hades, o deus do submundo, se apaixona por Perséfone e resolve raptá-la. Deméter entra em tristeza profunda com o sequestro da sua filha e deixa de fazer as suas atividades. Então, os homens começam a sofrer com as secas, eles não conseguem plantar nem colher absolutamente nada. Zeus, vendo que a humanidade está sofrendo muito, resolve fazer um acordo com Hades e Perséfone. Ela vai passar 6 meses do ano no submundo e 6 meses com sua mãe Deméter. Os meses em que ela está com sua mãe são a primavera e o verão, os períodos férteis. E os meses em que ela está com Hades no submundo são o outono e o inverno. Christine, a cantora do Fantasma da Ópera, é raptada pelo fantasma e levada para morar nos calabouços da Ópera de Paris, assim como Perséfone é levada ao submundo. Na literatura contemporânea também existem vários livros que fazem releituras dos mitos. Um exemplo é o livro A Odisseia de Penélope, de Margaret Atwood, autora do Conto da Aia, livro que deu origem à série de mesmo nome. Nesse livro, é Penélope e suas 12 escravas que foram enforcadas por Odisseu quando ele volta da sua aventura, que contam a história toda da Odisseia. A mudança de perspectiva abre espaço para reflexões de gênero e faz referência aos deuses gregos de um jeito diferente da Odisseia de Homero. Uma outra releitura também é o livro Circe, de Madeline Miller, que conta a história da feiticeira Circe. Aliás, eu falei desse livro no nosso vídeo sobre bruxaria e ficção. Se você não viu, é só clicar aqui. No mundo dos videogames, os queridos antofagenses do nosso grupo no Telegram, você ainda não participa? O link está aqui embaixo. Me falaram do jogo God of War, que usa vários mitos da Grécia Antiga no seu storytelling. Também existe o jogo Age of Mythology, querido por muita gente, inteiramente baseado nos mitos da Grécia Antiga. Engraçado, os séculos vêm e vão e os mitos gregos continuam lá, no Olimpo da inspiração. Pois é, eles vão continuar a aparecer nas histórias. Agora eu quero saber se você tem algum mito preferido ou se conhece alguma outra obra de arte inspirada na mitologia grega. Também quero te convidar a seguir o Instagram da Antofágica e o meu pessoal, o Liv Piccolo, onde eu compartilho minhas leituras e estudos. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!